Graça e paz, igreja. Olha que oração no seu relógio. Dia de campanha. E se eu não falo, as coisas não acontecem. Né? Se eu não falo, as coisas não acontecem. Olha o horário. E eu tenho que pregar. E sabe onde que nós vamos ser roubados? Na palavra. Porque se eu não falo que tem que diminuir o louvor, tem que diminuir isso, tem que diminuir aquilo, não diminui. E aí, olha agora o horário. Então, abra, por favor, a palavra de Deus em Juízes, porque nós não vamos ser roubados em nome de Jesus, amém? Amém? Fala para o teu irmão, as águas vão crescer em nome de Jesus. Fique em pé, por favor, livro de Juízes, capítulo 16. Hoje é uma ministração que eu me preparei para ela, para nós falarmos sobre sermos sarados e dependência, da dependência. Vamos falar um pouquinho sobre sermos sarados de dependência. E a palavra, eu espero que fale ao seu coração e que você possa sair daqui com as águas subindo sobre você em nome de Jesus. Enquanto você está abrindo aí em Juízes capítulo 16, eu vou mudar o texto que nós estamos lendo em Ezequiel, e eu vou passar a ler agora Apocalipse 22, só vou ler um versículo, Apocalipse 22. Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. A água continua saindo do trono, a água está aí à disposição para aqueles que querem entrar nesse rio. E nós precisamos entrar nesse rio. Vou ler com você um trecho de Juízes, capítulo 16, para nós podermos entrar no assunto sobre dependência e passarmos sobre as águas e recebermos de Deus aquilo que nós queremos, porque Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos, amém? Começa assim o versículo 1 do capítulo 16. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Gaza, está ouvindo aí do Hamas, lembra a faixa de Gaza? Ouviram? Gaza. Então, cinco nações os filisteus tinham, 5 povos, 5 cidades que os filisteus tinham. Uma dessas cidades era Gaza, e Sansão então vai até Gaza, e ali ele se deita com uma prostituta. Muito bem, ele sai dali, faz tudo o que ele tem que fazer, versículo 4 em diante. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. São 5 nas 5 cidades, ela vai receber 5.500 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrares com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio de estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me dissestes mentira. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. Ele lhes disse: se me amarrares bem com corda nova, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou. E disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou dos seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens me zombado de mim
e me tens dito dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? Ele lhe respondeu, se teceres as 7 tranças da minha cabeça, com a urdidura de teia, e se afirmares com o pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com as urdiduras da teia, e as fixou com um pino de tear e disse-lhes, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e as urdiduras da teia. Então ela lhe disse, como dizes que me amas? Olha essa frase, como dizes que me amas, se não estás comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força? Importunando-a ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou um nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vires a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pela palavra? Amado Deus, nós pedimos agora a Tua bênção sobre nós, de forma que aquilo que o Senhor tem que fazer nessa noite, o Senhor faça sobre o nosso coração. Que o nosso coração seja totalmente Teu, que a nossa vida seja totalmente Tua, e que seja quebrada nessa noite toda e qualquer dependência, todo vício, tudo aquilo, Senhor, que possa estar escravizando a mente, o coração, a alma de qualquer um aqui. Eu peço que no poder do Teu Espírito o Senhor venha e destrua essas cadeias, e que aquilo que nós desejamos nessa noite aconteça quando passarmos por essas águas. O Senhor se mova, e como sai esse rio do Teu trono, nós possamos continuar crescendo no conhecimento e na libertação do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se assente, por favor. Amados, eu quero falar sobre... É uma campanha de águas que saram. Eu quero falar sobre sarar a nossa vida de qualquer tipo de dependência. Eu quero falar de dependência. Pode ser dependência emocional. Talvez você tenha uma dependência emocional. Uma dependência física, né? De uma droga, de um cigarro, de um álcool, cocaína, uma dependência física, alguma coisa que você dependa aí, que você não consegue ficar sem. Lembre-se que as pessoas que são dependentes, elas nunca dizem que são. Toma cuidado. Dependência de qualquer coisa. Tem gente que tem tanta necessidade no coração, que elas passam as suas necessidades, elas passam a depender de coisas para poder preencher essa necessidade. Dependência de dorama. Calma, não é quem assiste. Ok? Quem assiste não tem nenhum problema. Ok? Tem nenhum problema quem assiste dorama. O problema é quando aquilo passa, se você não assistir, você morre. Se você não vê, acabou o teu dia. Se você perdeu o capítulo, já era. Estou falando desse tipo de dependência. Mais uma vez eu falo que nós temos que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala de dependência, a maioria das pessoas que são dependentes, elas não enxergam que são dependentes. É a mesma coisa quando a pessoa tem mau hálito. A pessoa que tem mau hálito, ela nunca vê que está com mau hálito. Ela não percebe. Mas as pessoas que estão perto, é ou não é? Já viu isso? É assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos falando de algo que pode estar na nossa vida e nós nem sabemos. Dependência emocional. Alguém que te controla. Eu quero que você olhe um pouquinho para essa história, para que nós possamos passar pelas águas e entender como é que Deus age. Porque nós estamos falando de uma coisa meia de doido, não parece? Aqui, por que Deus deixou certas histórias? Você tem que entender por que Deus permitiu certas histórias.
Uma das coisas que você tem que entender é que no Velho Testamento, Deus enchia as pessoas com o Espírito Santo e usava essas pessoas para aquilo que ele precisava fazer. Então não fique você pensando que, puxa, Sansão tinha uma baita uma força, essa força vinha do Espírito Santo, e ele continua se deitando com prostituta, ele estava fazendo as coisas erradas, porque Deus tinha um propósito ali na vida dele, e esperava que ele fosse santo. Deus esperava que ele fosse um homem santo, um homem que dependesse de Deus, mas ele não foi. Sansão saiu da dependência de Deus. Todas as vezes que nós saímos da dependência de Deus, agora escute, todas as vezes que nós saímos da dependência de Deus, nós vamos depender de alguma coisa. Saiu da dependência de Deus, nós vamos depender de alguma coisa. Agora você tem que imaginar que nós não nascemos, eu não nasci num lar evangélico. Então imagine de quantas coisas eu dependi. Prazer, alegria, minhas paixões, o que me fazia ser feliz, do que eu dependia para ser feliz. Porque saiu da dependência de Deus, você está dependendo de alguma outra coisa. As pessoas do mundo, quando elas não têm Deus, elas dependem dos seus churrascos, das suas cervejas, das suas bebidas, né? E de outras coisas, sexo, pornografia, e isso vai fazendo com que a pessoa se torne cada vez mais dependente, para que ela possa se saciar cada vez mais. A Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo, então quando você se torna dependente de uma coisa, aquilo vai crescer. Uma vez eu já ensinei aqui, que quem começa a entrar num ramo de pornografia, aquilo não para só na pornografia, a pornografia não é só um começo, aquilo vai para abismos maiores. Porque daqui a pouco a pessoa que é heterossexual, ele já está vendo coisas que não são mais de hétero, daqui a pouco está vendo coisas de animais, está vendo coisas... E não para. E por que não para? Porque a dependência gera mais dependência. Quando Jesus falou em João, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade é Ele. A verdade é Jesus. A verdade não é uma coisa. A verdade é Jesus. Jesus falou assim, conhecereis a verdade. Eu sei que nesse tempo político se usou muito o versículo, né? Para falar, você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Parece que o que está escondido aí, quando nos mostrarem a verdade do que está escondido, nós vamos ser libertos. E nós começamos a ser enganados nisso. A verdade é Jesus, irmãos. Pode mostrar o que quiser aí nesse mundo de verdade, a verdade será Jesus. Amém? A verdade para nós é Jesus, não é aquilo que os homens querem nos mostrar. Porque até aqueles que querem nos mostrar a verdade, eles não são verdadeiros. Até os que querem nos mostrar a verdade não são verdadeiros. A verdade é Jesus. Quem nos liberta é Jesus. Saiu debaixo da dependência do Senhor, você vai estar dependendo de alguma coisa para você se saciar, para você ser feliz, para você se sentir seguro, para você se sentir amado, para você se sentir feliz. E é nisso que essa noite nós precisamos romper com isso. Porque a nossa alma necessita disso. A nossa alma necessita disso. Olha que coisa de doido aqui. Dalila, uma mulher em que Sansão ficou apaixonado por ela. Ele ficou apaixonado, a alma dele ficou presa nela. E aonde eles estavam ali era um campo de vinho, dizem os estudiosos, dos melhores vinhos que tinham naquela região. Por isso que toda hora Sansão, se eu falar Salomão, você traduz para Sansão, amém? Tá bom? Por isso que Sansão toda hora estava meio assonado, porque ele bebia e ficava com sono. Aquela região era uma região de muito vinho. Mas olha que coisa doida, ela chega para ele, olha o versículo, eu quero que você veja o versículo 6. Ela fala assim para ele, me declara, eu te peço, onde está a tua força? E como é que poderia ser amarrado para que te pudessem afligir, oprimir? Essa palavra subjugar quer dizer afligir, oprimir. Uma mulher chega para um homem e fala, onde que está a tua força para que as pessoas possam acabar com você?
Não é um bom negócio contar para ela isso? E ele mente para ela 3 vezes. Porque ele sabia que se ele contasse, ele corria um grande risco. Ela já tinha dito: como é que a gente vai te amarrar? Como é que a gente pode amarrar você e te afligir? Como é que alguém poderia machucar você? E esse homem estava tão preso na sua dependência, tão preso. E eu quero, quando eu falar assim, dependência, eu gostaria que você traduzisse isso para aquilo que te aflige. Seja uma dependência sexual, seja uma dependência de ser aceito, uma dependência de ser amado, uma dependência de, seja lá qual for a tua dependência. Sansão era tão dependente, estava tão preso nela, que mesmo sabendo que ela poderia lhe fazer um grande mal, ele vai e conta para ela o seu segredo. Abre o seu coração. Porque aquilo lá já estava se tornando como algo de morte para ele. E aqui nós precisamos transportar para a nossa realidade. Se nós não estamos debaixo da dependência de Deus, nós vamos estar da dependência de alguém. E nós, pelo menos eu, quando eu não conhecia o Senhor Jesus, eu me relacionei com muitas pessoas, me relacionei assim, com amizades, tendo amizades, conhecendo pessoas, muitas pessoas. E essas pessoas acabam interferindo na nossa vida, acabam influenciando a nossa vida e tentando ganhar a atenção da nossa vida. Se for o dono de uma boca de fumo, ele vai tentar ganhar o teu coração para que você comece a consumir drogas. Se for uma pessoa para quem você trabalha, ela vai tentar ganhar o teu coração para você poder trabalhar para ela e ela poder tirar de você o máximo que ela pode. Eu vivi essas coisas no mundo. Controles. Se for um marido que tem sonhos e ele quer só a vida dele realizar, só os seus sonhos, só as suas coisas, ele vai subjugar a esposa para que tudo na casa dele gire em direção a ele, ou a esposa em direção a ela. E acaba tendo controle. Se sair debaixo da autoridade de Deus, do amor de Deus, nós vamos ser controlados por outras pessoas. E nesse mundo hoje, que nós vivemos, você sabe, não pode falar nada sobre preto, não pode falar nada sobre gay, não pode falar nada sobre nada hoje. Você tem que aceitar tudo. É um momento de inclusão no mundo. Você pode falar sim de Jesus, você pode falar sim de Maria, você pode falar sim dos pastores, você pode falar de quem você quiser nessa linha. Mas qualquer outra coisa que você fale contrário, você está no óleo. Vão te assar. E isso faz com que você, por causa dessa inclusão, e nesse mundo que a gente vive, nós comecemos a ficar quietos, a não falar nada. E o fato de nós não falarmos, o que diz o mundo? Quem fala, consente, né? Quem não fala, consente. Então você fica quieto, parece que a gente até consente com aquilo, mas nós não falamos para não arrumar confusão. E aí, este mundo, com toda essa filosofia demoníaca, vai entrando na nossa vida, nós não vamos nos posicionando, nós vamos ficando cada vez mais quietos, e isso acaba influenciando a nossa vida, e muitos, às vezes o filho, às vezes a filha, às vezes o marido que não é crente, às vezes a esposa que não é crente, se submete e entra debaixo dessa outra autoridade, sai da autoridade do Senhor, e passa a ser uma pessoa dependente. Quando eu era mais jovem, eu falei muitas vezes isso quando eu pregava. Se você não ganhar o coração do teu filho, o dono da biqueira lá fora vai ganhar o coração do teu filho. Se você não tiver o coração do teu filho, o cara que vende drogas lá fora vai ter o coração do teu filho. Porque eles chegam com muito amor, eles não chegam brigando e falando isso vai te matar. E a dependência vai entrando. É o primeiro
É o primeiro chopp, é o primeiro... E vai virando um vício, e vai ficando dentro da casa. Vai ficando no meio da família. E aí mudam-se os costumes. A família passa a viver um nível que é totalmente contrário ao nível que o Senhor estabeleceu para nós como família. O prazer, em vez de estar em Cristo, passa a estar em coisas. Eu brinco muito com algumas pessoas, né? Que as pessoas me perguntam assim, no céu vai ter churrasco, apóstolo? Eu vou assim, no céu não vai ter churrasco. Ah, mas vai ter mesa lá no céu. Sim, mas é uma forma, né? É uma forma para você entender sobre prazer. Mas o nosso prazer no céu vai ser a presença do Senhor. Nós não vamos precisar de nada no céu, porque a presença do Senhor será tudo para nós. Quando nós estivermos reinando com Cristo aqui na terra é outra coisa. Aqui vai ter churrasco, mas no céu não vai ter. A presença do Senhor vai nos saciar. A presença do Senhor será tudo para nós. Nós não precisaremos de nada, absolutamente nada. Então nós precisamos agora fazer uma autoavaliação no nosso coração sobre essa questão de quem é que está controlando a nossa vida. Eu estou debaixo de quem ou do quê? Para que a minha vida ela seja feliz ou abençoada. Porque tem gente que usa até, fala da bênção, né? Fala, sabe, eu estou sendo abençoado com isso. E não sabe que está sendo um escravo daquilo. Deixa eu mostrar algumas coisas importantes, porque eu tenho que correr muito aqui sobre a questão do que aconteceu com Sansão. Sansão confiou. Sansão confiou nela. Apesar de saber que aquilo não ia dar certo, ele confiou. É assim que começam as coisas erradas na vida. A pessoa ela acha que, se eu beber um pouquinho, eu confio em mim, eu sei que eu não vou fazer bobagem. Daqui a pouco é um dependente daquilo. É só uma maconha, é só um cigarrinho de maconha, é só para me deixar feliz. Uma vez eu conversei com um homem, ele falou assim, não, quando eu estou muito estressado, ele falou assim, quando eu estou muito estressado, eu fumo um cigarrinho, porque isso me faz ficar relaxado. Eu falei assim, eu acho que para ficar relaxado, Jesus já bastaria. Mas você vê como as coisas acontecem. E a pessoa, se você perguntar para a pessoa, isso não faz mal? Você daria isso para o teu filho? Você daria isso para a tua filha? A pessoa diria assim, jamais. Mas isso faz mal? A pessoa iria falar assim, faz mal. Mas por que você então usa? Porque a pessoa acreditou que aquilo não iria destruir, que ela teria domínio sobre aquilo, que ela teria força para resistir sobre aquilo, que ela acabaria a hora que ela quisesse. Eu vou parar a hora que eu quero. Eu controlo isso. E não é assim que funciona. O inimigo vai trabalhando ao ponto de fazer com que você acredite de que a verdade de Deus não é verdade, mas a dele é uma verdade. Você consegue. Você consegue. Você consegue parar. E assim vão entrando todas essas destruições dentro de um lar, esses controles que vão afetar as famílias, financeiramente, emocionalmente, com relação às estruturas, né, de uma família abençoada. Isso acaba trazendo o quê? Toda uma consequência de geração em geração, de dependência química no sangue. Meu pai era alcoólatra. Eu sei que eu não posso beber. Eu sei que isso está no meu sangue. Quando eu era do mundo, ainda hoje, eu nunca gostei de cerveja. Eu gosto de bebida doce, caipirinha, essas coisas. Mas eu não bebo, porque eu sei que se eu beber, eu vou ser destruído. E eu preciso ficar então debaixo dessa autoridade, que é a autoridade do Senhor Jesus. E não debaixo daquilo que as pessoas me dizem, mas é só um pouquinho. Sansão confiou nela, como muita gente passa a confiar no que o mundo falou. Aí qual que é o problema?
O problema é o que você tem, é o que eu tive na minha vida. Ficamos viciados e aí a gente não consegue abandonar. Aí não consegue deixar. Não consegue deixar. A pessoa, ela está debaixo de uma ameaça constante. Não é? Eu não estou, olha, em nome de Jesus, eu preciso deixar bem claro aqui. Não passe pela tua cabeça, eu vou acabar com o meu casamento, eu vou acabar com o meu lar. Não é isso. Mas eu quero dizer o seguinte, se você não deixar de ser subjugada para que você interceda e mude essa situação, ela não vai mudar. Estão entendendo o que eu estou falando? Porque alguém pode falar assim, tá vendo, eu também não tenho que ficar debaixo dessa opressão, vou acabar com o meu casamento. Isso é pior. Isso é estágio pior. Mas você ficar debaixo de alguém que está te subjugando e você não fazer nada porque você está sendo subjugada, isso não vai melhorar sozinho. Você vai precisar fazer alguma coisa. Essa dependência sua você tem que quebrar. E começar a agir como uma mulher, um homem de Deus, para que isso acabe na sua vida. Dalila enganou o coração de Sansão. E ele, sabendo que ela iria destruir ele, como as pessoas sabem que o álcool destrói, o vício destrói, a pornografia destrói, relacionamentos errados destroem, o barzinho antes de ir para casa, o caminho do barzinho antes de ir para casa destrói. A pessoa mesmo sabendo, ela fala, mas eu tenho controle. Eu tenho controle. Se nós queremos que estas águas funcionem sobre nós, eu vou passar para você 3 coisas importantes para você ouvir. Vou ter que ser muito rápido, para nós podermos ser ministrados, mas eu vou falar 3 coisas que são importantes para você ouvir. Porque você sabe a história do final de Sansão? Eu não li aqui o final. Sabe como que termina essa história? Rapidamente, ela vai chamar os homens, porque os homens já não acreditavam mais nela. Ninguém mais ficava escondido, porque Sansão mentia toda hora. Ela vai falar para os caras, olha, agora eu consegui. Agora vocês podem ir lá, porque agora eu tenho. E aí ela corta as 7 tranças de Sansão, rapam a cabeça dele. Quando ele acorda, ele realmente não tinha mais força, porque ele deixa a cobertura de Deus para passar para a cobertura da mulher. E agora eles vão furar os 2 olhos de Sansão, porque a pessoa que está debaixo dessa cobertura, ela fica cega, ela se torna uma escrava. Vão furar os 2 olhos de Sansão e ele vai passar a rodar um moinho com o seu corpo para debulhar milho, trigo, sei lá o quê, mas ele, um homem forte, livre, usado por Deus, agora passa a ser um escravo de um sistema. E o inimigo venceu. Agora chega no final da vida de Sansão, eles reúnem toda a população num grande anfiteatro, tinha 3.000 pessoas só na laje, na parte de cima, e Sansão agora, depois de zombarem dele, porque chamaram Sansão, levaram ele para o meio desse pátio aí, para zombar dele, um homem de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu aprendi isso na minha vida. Eu não admito que os demônios fiquem zombando de mim. Eu sou do Senhor Jesus. E agora Sansão sendo zombado por aquele monte de demônios lá em Gaza. E ele fala assim, estou cansado, né? Me leva até os 2 pilares para que eu possa descansar. Deixa eu abraçar esses pilares. Ele abraça os 2 pilares, vê onde que ele está. E aí ele pede para Deus. Diz a palavra de Deus que ele clamou ao Senhor. Versículo 28 do capítulo 16. Sansão clamou a Deus. E ali o Senhor o escutou. E ele recebe força. Ele empurra os 2 pilares. E cai toda aquela estrutura, matando as 3.000 pessoas em cima, as que estão embaixo, os príncipes dos filisteus. Morrem todos. E maior é o número de pessoas que Sansão matou,
nesse momento do que em toda a vida dele. Desde já quero dizer que Sansão não se suicidou aqui. Ele foi um guerreiro que morreu na batalha. Mas, olha a primeira coisa para que a libertação aconteça sobre nós, para que vícios quebrem. Primeira coisa é clamar a Deus. Você precisa clamar a Deus. E clamar é algo muito claro. Às vezes eu estou aqui, hoje é o 4º dia da campanha, e algumas pessoas estão passando, e tem gente que passa, e o Espírito Santo me dá um negócio, e eu grito para o Senhor, Senhor, clamar é se fazer ouvir, clamar é abrir a voz. Sansão clamou ao Senhor. O clamor mostra que aquilo que está sobre nós, que nós não gostamos, já passou do limite. Muitas pessoas não clamam por suas libertações porque elas estão gostando do que elas estão fazendo, ou elas acham que ainda não passou do limite. Então elas continuam com o erro. Elas acham que o sangue de Jesus é um cartão de crédito. A hora que eu faço, depois eu peço perdão e vou para a igreja. Só que se esquece que Jesus perdoa sim. Se esquece que Jesus perdoa mesmo. Ah, mas e se eu pecar mais de 5 vezes? Ele vai te perdoar. E se eu pecar 70 vezes 7? Vai perdoar também. O sangue dele já te perdoou, aliás. Só que os demônios vão te comer. Os demônios vão manter você cego e escravizado. Então eu não posso achar que um pouco de dependência é só um pouco. Se ela for pequena ou grande, é dependência. Eu não quero ela na minha vida. Eu quero depender de Deus. Eu quero estar debaixo das mãos poderosas de Deus. Porque qualquer outra coisa me faz ser um dependente. E o pior, eu falei no início, o dependente não enxerga que é dependente. A gente não enxerga, a gente acha que nós estamos no controle. Eu, quando era dependente, eu achava que eu estava no controle. Eu achava que eu podia tudo, que eu tinha força. Mas não tinha nada. Não tinha nada. Então, a primeira coisa para quem quer se libertar, tem que clamar, tem que fazer ouvir dentro de você mesmo que aquilo já passou do limite, que aquilo não pode ficar. A Cristiane era pequenininha um dia. Nossa igreja, irmãos, é uma igreja de batalha espiritual, uma igreja que muitas pessoas que vieram para a igreja largaram drogas, largaram vícios, largaram o alcoolismo. Então, nós não permitimos, não aceitamos que ninguém beba. Nós não aceitamos. Por quê? Porque já pensou, nós estamos num churrasco, uma pessoa que foi liberta do Zé Pilintra, agora vai para um churrasco e por causa de um copo de cerveja, ela volta a destruir toda a casa dela. Nós temos que saber a nossa posição em Cristo. Então, um dia a Cristiane foi na casa de uma amiguinha, e quando ela voltou, ela contou para nós, contou para a mãe, que na casa do fulano estava cheio de cerveja. Bom, qual que é o problema? Nenhum, na minha casa não vai entrar. Mas o problema é, até onde você acha que o teu controle estará sobre tua filha, e sobre o teu genro, e sobre a tua geração? Até onde você acha que você controla nisso? Então eu preciso sair daqui e vir para cá. E falar, eu prefiro esse lugar seguro. Não se trata de gostar. Como eu falei para vocês, eu tenho meus gostos. Se trata de se posicionar. Se trata de onde eu vou estar. Para que a minha geração esteja segura. Para que a minha geração seja abençoada sobre a terra. Então, primeira coisa, se eu estou vendo que a coisa, que eu estou sendo controlado por alguma coisa, eu preciso clamar, Senhor, me ajuda. Isso tem que sair da minha vida. Eu tenho que clamar, eu tenho que me posicionar para que aquilo passe a ser realmente algo que me desgoste, que eu não tolere, que eu não quero mais. Essa é a primeira coisa, clamar a Deus. Segunda coisa, versículo 28, Sansão fez a oração dele, ele falou assim, Senhor, e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Segunda coisa, identidade. Quando Sansão fala para Deus, se lembre de mim, é que Sansão está falando assim, Senhor, lembra quem eu era?
Eu sei quem eu era. Não se esqueça de mim. Identidade. Libertação necessita de identidade. Eu sei quem eu sou agora em Cristo Jesus. Eu não sou mais aquele homem do passado. Eu sou um homem agora que nasceu de novo. E quem nasceu de novo vai ter uma vida nova. Então é uma posição nova. O filho pródigo, em Lucas 15, ele fala o quê? Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: Pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. Porque o filho pródigo não achava que ele ia ser aceito. Ele achava que quando ele falasse pai, o pai ia falar: tá bom, você destruiu tudo, você tomou as suas decisões, e então volta, mas você vai ser um escravo aqui dentro. Só que qual foi a surpresa? Quando ele restaurou a sua identidade, o pai o ajudou nessa restauração. Deu a ele uma roupa nova, sandálias, colocou um anel e ainda mandou celebrar porque o filho voltou. Eu vou te falar uma coisa: o dia que você for liberto da tua dependência, vai haver uma festa nos céus, porque o Pai vai se alegrar porque você foi liberto. O Pai vai se alegrar. Não fique você pensando que você está preso nessa dependência e o Pai te olha e fala: é um safado, não merece mais a mim. Eu não quero mais saber. Não, o Pai não está assim. O Pai está esperando você voltar e falar: Pai, e Ele vai falar: é o meu filho, venha cá que eu vou te vestir novamente. Esse é o nosso Deus. Essa é a tua identidade. Mas o que o diabo quer que você pense? Que Deus só vai te acusar. Acusador é o diabo, irmãos. O nosso Deus não é um Deus acusador. É um Deus libertador. É um Deus que livra-nos do mal. Mas eu preciso me posicionar, eu preciso clamar e preciso saber quem eu sou. Eu tenho um Pai, e eu vou me colocar debaixo dele. E vou me surpreender, porque ele vai me abençoar. Amém? Você já é uma pessoa abençoada, amém? Imagine se nós formos libertos de tudo aquilo que nos escraviza, o que vai acontecer na nossa vida? Como é que nós vamos pensar? Como vai ser o nosso relacionamento na nossa família, com os nossos filhos? Então, fale comigo: clamar. Segunda coisa, identidade. Mas tem uma terceira coisa, e essa: Sansão resolveu dar fim aos seus inimigos. Entrou na batalha. Aquele que te cegou, aquele que te convenceu que o copinho não é nada, que te convenceu que a pornografia não é nada, que te convenceu que essa dependência não é nada, aquele que te cegou, ele é um inimigo, não é um amigo. E nós precisamos vencer o inimigo. O apóstolo Paulo falou que a nossa luta não é contra sangue nem carne, carne e sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Então nós estamos falando de demônios. Por isso que eu te falei que naquela arena, 3.000 pessoas em cima, cheia de demônios, eles estavam ali festejando Dagon e Baal. Imagine, e Sansão falou assim: agora eu vou vencer o meu inimigo. Quando você se liberta, você está vencendo o teu inimigo. Você está vencendo aquele que te escravizou, que furou os seus olhos e que queria que você vivesse sem enxergar. Aquela mulher que está em Lucas, encurvada, 18 anos encurvada, ela chegou sobre a sinagoga e Jesus expulsou o demônio e venceu o demônio. E a mulher foi liberta. O Senhor Jesus falou em Lucas também, eu acho que é 11 mais ou menos, ele fala que se um valente está na vida de uma pessoa, você precisa de outro valente, que seja mais valente. E esse mais valente é o Senhor Jesus. Não tem ninguém mais valente do que Jesus, mais poderoso do que Jesus, mais capaz do que Jesus, para nos libertar, para quebrar esse ciclo de dependência.
Então nós precisamos entender essa guerra, essa batalha espiritual. Não adianta simplesmente dizer assim, eu vou parar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou agir assim com as suas forças. Isso é uma batalha espiritual. Isso é uma luta. Domingo passado eu mostrei aqui na igreja, eu comprei dois livros e coloquei lá no quiosque para vender. Um se chama Porcos na Sala, olha o nome do livro. Porcos na Sala. E o outro livro se chama Ele Veio para Libertar os Cativos. Comprei esses dois livros e coloquei lá no fundo. Comprei 10 de cada. Acho que só tem 2 ou 3 de cada um. E eu falei, nós como igreja não concordamos com tudo que está naqueles livros. Porque é difícil o livro de batalha espiritual você concordar com tudo. Mas ali tem muita coisa boa. Para você entender a guerra espiritual que você está. E que na tua sala não pode ter porcos. E que Jesus veio para nos libertar. Eu tenho que parar aqui, feche a sua Bíblia. Qual tipo de dependência existe no seu coração? Deixa eu ainda ser um pouquinho mais específico. Você lembra quando você era jovem? Alguns aqui não vão conseguir, mas você lembra quando você era jovem? Quanta gente é jovem, a gente tem aquela primeira namoradinha. E geralmente o primeiro namorado, assim, as primeiras coisas não dão certo. Aí a gente fala assim, se ela me deixar eu morro. Já ouviram isso? Já falou isso? Eu já falei essa besteira. Isso é dependência. Pronto, isso é dependência. Irmãos, infelizmente eu não tenho tempo, mas tem pais dependentes de filhos. O filho é a droga da família. Apóstolo, o que você está falando? Está muito forte isso. Mas é uma verdade, o filho é a droga. Os pais são totalmente dependentes daquilo. São controlados por aquilo, vivem aquilo. Não é Deus, é o filho. Olha o risco que a gente corre. Olha o risco que a gente corre. Se sairmos debaixo da dependência de Deus, alguma coisa vai nos controlar. Porque nós vamos colocar o nosso prazer, a nossa alegria naquilo. Se seu filho é novinho, se você tem um filho de 3, 4, 5 anos, passa a ser tudo na sua vida. Novamente, eu não estou dizendo que você não tem que cuidar do seu filho e desfrutar do seu filho. Mas estou dizendo que você tem que ser autoridade sobre o seu filho e não ele sua autoridade sobre você. Quando isso inverte, você vai perder sua casa. Você está fora dos padrões de Deus. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, o nosso Deus, Ele sabe quem nós somos. Foi Ele que nos fez. Não é o teu marido que sabe quem você é, nem a tua esposa que sabe quem você é. É Deus que sabe quem você é. Sabe do que está dentro de você. O que te agrada e o que te desagrada. É Deus que sabe. Então Ele sabe também o que é melhor para você. E quando você se coloca debaixo dessa autoridade que é Deus, e Ele começa a te ensinar sobre isso, você vai ver que verdadeiramente você vai ser livre. Verdadeiramente você vai ser preenchido e vai ser abençoado. Então, fechou sua Bíblia? Seja qual for a dependência que você tiver, você precisa começar a clamar a Deus. Preciso clamar a Deus. Segunda coisa, você precisa entender a sua identidade. Você tem uma identidade em Cristo Jesus. Você é filho. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando eu estava orando, eu vi uma cena. Já assistiram um filme daqueles garotinhos que são príncipes ou princesas e elas moram dentro do castelo? E aí eles são obrigados a fazer tudo que o rei e a rainha mandam, a educação, como comer. Já viram esse filme assim? E aí quando ele sai na rua, ele encontra um amigo, aquele amigo começa a vituperar, a destruir tudo aquilo que ele aprendeu dentro da realeza. Já viu? Já assistiram filme assim? Eu já assisti uns 2 ou 3 assim. E esses filmes nos faz acreditar que fora da realeza é melhor.
que quebrar os princípios e os valores é o melhor. A gente começa até a torcer para a criança fora, para que dê certo, para que ela quebre todos os valores da realeza. Só que a realeza tem um valor, irmãos. Não é qualquer um que entra dentro do palácio. Deixa eu dizer uma coisa, não é qualquer um que vai entrar no céu, não. São só aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, só aqueles que o amam. Se ama Deus, não importa se é analfabeto, se é culto, se é rico, se é pobre. Não importa. Mas se confia que Jesus é o Senhor, esse vai para o céu. E se Ele é rei, nós somos filhos do rei. Nós temos que aprender a nossa condição de filhos. Identidade, fale comigo, identidade. Terceira coisa, batalha. Nós temos que saber guerrear contra essas coisas que nos oprimem. Nós temos que entender que isso é uma guerra. Que não adianta só ficar olhando e ficar pedindo para Deus, Senhor, me ajuda, me ajuda. Ótima oração, continue pedindo. Mas você precisa entrar nessa batalha. Você precisa pedir essa libertação. Você precisa buscar estratégias, ler bons livros, fazer cura interior, fazer libertação. Você precisa buscar estratégias para que você possa chegar até os pilares, colocar as mãos e derrubar. Juízes 16, eu acho que é o versículo 22, coloca 22 aí. O que está escrito? O cabelo da sua cabeça, depois de ter sido rapado, começou a crescer de novo. Então, se alguém rapou a tua cabeça, meu irmão, teu cabelo está crescendo, você precisa voltar a ser aquilo que você era. Amém? Amém? Recebeu no seu coração? Nós vamos passar pelas águas. Eu queria chamar a nossa liderança para vir aqui para frente. Mas antes de vir, eu quero orar por todos. Fique sentado, por favor. Se você está aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar o que nós vamos fazer agora. Nós vamos sair dos nossos lugares, vamos passar aqui pelo corredor. E nós vamos colocar as nossas mãos aqui naquela tina. E alguém vai jogar água nas nossas mãos. Essa água não tem poder miraculoso nenhum. O que nós vamos fazer não tem poder miraculoso nenhum. São atitudes de fé. Nós chamamos isso na igreja evangélica de atos proféticos. A Bíblia tem vários atos proféticos. São atitudes que nós estamos deixando bem claro dentro dos céus e da terra, que nós estamos rompendo com aquilo que estava nos ferindo. Então, a hora de você chegar nessas águas, você vai colocar as suas mãos, se você quiser vir, e você vai receber das águas e você vai estar tomando uma decisão. Eu não quero ser mais controlado, não quero ser dependente de nada. Como eu falei, eu não tenho tempo, mas eu preciso falar algumas coisas, que senão eu vou ser roubado. Você sabia que tem gente dependente de trabalho? Tem uma baita de uma capacidade, inteligência. Deus deu uma capacidade, uma inteligência, mas está presa ali, porque tem medo de sair e não conquistar algo. E aí é oprimido naquele lugar e não avança. Está na hora de você falar para Deus, Senhor, eu quero estar debaixo do Senhor. Porque você debaixo do Senhor, Ele vai te mostrar portas, Ele vai te mostrar caminhos. Ele vai te levar para coisas sempre maiores. Conhecereis Jesus e Jesus vai te libertar. Feche seus olhos, por favor. O que é que tem controlado sua vida? Você é dependente do quê? Perdão, você é dependente do quê? Tem alguma coisa que você depende, que você fala assim, eu não consigo ficar sem? Eu fico 5 dias sem aquilo e já caio de novo. Eu não consigo fazer nada sem aquilo. O que é que você tem que ser liberto hoje? Você vai falar para Deus, Senhor, eis-me aqui, me liberta agora, Senhor.
E se você precisar dar um grito aqui, você dá o grito. Se você precisar clamar, você clama. Você faz aquilo que você sentir no teu coração. Mas que você comece a tomar decisões por essa libertação. Que hoje começa a tua libertação. Que os teus cabelos cresçam. Que as águas subam. Que a tua casa seja abençoada. Teu lar seja abençoado. Que o Senhor traga visão aos teus olhos. Que o inimigo seja destruído sobre a sua casa. Senhor, eu quero clamar agora por esse momento. Senhor, se alguém aqui está debaixo de algum tipo de opressão, de dependência química, física, emocional, Senhor, que tenha trazido doença sobre o corpo, medos, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor quebre isso, no poder do Teu nome. Jesus, liberta-nos de toda e qualquer ação de Satanás que tenha nos prendido, ou que tenha nos escravizado. Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos da Tua igreja, abra os olhos, os meus olhos, os olhos da Tua igreja, Senhor, para que nós possamos enxergar perfeitamente o que está à nossa volta. E não haja entre nós nenhum escravo. Senhor, eu peço que o Senhor quebre as cadeias agora, desse meu irmão que se sente escravo, preso. Que o Senhor te liberte agora, que as cadeias sejam quebradas das suas mãos, para que você prospere em nome de Jesus. Para que as cadeias que estão nos seus pés sejam quebradas, para que você prospere em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que você seja curado nessa noite, sarado. Fique os seus olhos fechados, deixa eu contar um testemunho. Uma vez eu estava pregando aqui na Avenida Santo Antônio, a nossa igreja era aqui em cima, no 172. A igreja era o comecinho da igreja. Um homem que ele era extremamente dependente do cigarro, ele fumava 4 maços de cigarro por dia. No meio do culto, eu estava pregando, na hora da oração, ele levantou, pegou um maço de cigarro que estava no bolso e jogou na rua, quase jogou dentro de um carro que estava passando. Mas deu um tiro no negócio, jogou lá fora. E daquele dia em diante ele foi liberto. Hoje será o dia da sua libertação. Hoje o Senhor te sara e te salva. Hoje o Senhor vence os inimigos que te oprimiram. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos fazer como nós fizemos. Então daqui de baixo vai passando. Quando você vê que a última fileira foi, vai daqui para baixo. Depois daqui e daqui. E vocês vão voltando. Amém? Nós vamos interceder por vocês. Vamos adorar o Senhor e vamos passar. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Tua graça cobre os meus tremores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és rei. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre
as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu
descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite. E assim como as Tuas águas que saem do trono, que são águas para a cura dos povos. Ó Deus, nós pedimos a Tua cura. Que nesta noite, Senhor, seja liberta a Tua igreja. Qualquer um de nós aqui, Senhor, sejam libertos. Sejamos libertos pelo Teu poder. Declaro que Satanás está vencido nesse lugar. Que ele não tem poder para escravizar. Que fomos libertos na cruz do Calvário. O sangue foi derramado por nós. O mesmo sangue que foi derramado pelo Senhor na cruz, que salvou ali aqueles homens que não sabiam quem era o Senhor, é o mesmo sangue que está sobre nossa vida, e nós sabemos quem Ele é. Nós declaramos que Satanás não vai se manter na vida escravizando de ninguém aqui dentro, em nome de Jesus. E pedimos que o Senhor nos abençoe com poder, Senhor, e que esta noite fique registrada nos Teus livros e na nossa vida, como o dia da nossa libertação, da dependência. Em nome de Jesus, que empresários avancem, que homens de negócio avancem, que profissionais avancem, que trabalhadores avancem, que maridos sejam abençoados e saiam debaixo de todo e qualquer controle, de dependência de homens, de governos. Nós dependemos de Ti, Senhor. E entregamos tudo que temos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Os oficiais podem voltar para os seus lugares. Eu ainda vou fazer mais uma oração. Nós sempre aproveitamos quando o culto está encerrando, para a gente falar para você que está aqui pela primeira ou segunda vez, para você entregar sua vida para Jesus. Primeira, segunda vez, ou talvez você que já esteja na igreja há muito tempo. Porque você pode estar aqui na igreja há muito tempo. Talvez você já esteja aqui na igreja há muito tempo e você nunca tenha falado: Jesus, entra no meu coração. Então, se você nunca fez isso, se você nunca veio aqui na igreja e veio para frente e pediu para Jesus entrar no seu coração, eu queria que você nessa noite fizesse isso, porque um dia eu fiz isso na minha vida e isso mudou a minha vida. Dá a sua vida para Jesus. Eu fui envolvido por muita religiosidade, eu fui muito religioso, mas eu nunca tinha pedido para Jesus entrar na minha vida. E quando Jesus entrou na minha vida, Ele mudou minha vida. Todos nós que estamos aqui, um dia já fizemos essa oração, mas talvez você que está aqui já há muito tempo, ou pela primeira vez, nunca fez essa oração. E eu queria te ajudar nessa oração. Se você quer hoje falar: Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, isso vai mudar a sua vida. Porque a Bíblia diz que se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor, e em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando a gente ora aí silenciosamente, o Senhor recebe a nossa oração. Mas quando eu me manifesto publicamente, os céus estão vendo a minha oração. E eu, no meu caso, quando eu era jovem, eu fui atrás de muitas coisas, e eu confiei em muitas coisas. Eu me coloquei debaixo de muitas coisas. Chegou um momento na minha vida, quando eu tinha 21 anos, eu me coloquei debaixo de Jesus. E eu fiz isso publicamente. Jesus é o meu Senhor. Dali minha vida mudou. Se você quer que eu ore com você, se você nunca fez essa oração, eu queria orar com você, te ajudar nessa oração. Para isso você tem que vir aqui na frente, para que eu possa orar com você. E você pede para a pessoa que está junto com você: vamos lá na frente, quero receber essa oração. Tem alguém que quer receber? Vem aqui, deixa eu orar por você.
Se você quer que Jesus entre na sua vida, se você quer hoje falar para Jesus, Jesus, tu és o Senhor, glória a Deus. Pode vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer vir aqui para frente para a gente poder orar juntos? Se você nunca veio, vem. É um momento de bênção. Glória a Deus. Eu vou explicar uma coisa para vocês, quando as pessoas começam a aplaudir, deixa eu explicar porque a gente fica muito feliz. A Bíblia diz que quando a gente vem na igreja, não acontece nada nos céus. Quando a gente dá dinheiro na igreja, não acontece nada nos céus. Mas quando uma pessoa fala, Jesus é o meu Senhor, há uma festa nos céus. Essa é a coisa mais importante que a gente está fazendo, é entregar nossa vida para Jesus. Tem mais alguém que quer vir aqui para frente? Para a gente poder orar juntos? Não? Então eu convido a igreja inteira a ficar em pé, por favor, nós vamos orar junto com eles. Eu vou fazer uma oração, essa oração é sua, tá bom? Você vai fazer ela. Então você faça do seu coração, tá bom? Vamos falar assim, ó. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor morreu por mim. O Senhor morreu por todos os meus pecados. O Senhor morreu para me libertar. O Senhor é a verdade. A única verdade. E eu entrego a minha vida ao Senhor. Entra no meu coração. Faz nova todas as coisas. Porque diante dos céus e da terra, eu confesso nessa noite, Jesus Cristo é o meu Salvador e o meu Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Pai, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui na frente. Te agradeço pela decisão que eles tomaram, porque foi o Senhor que colocou esse desejo no coração deles. Foi o Senhor que os trouxe e o Senhor está salvando. Abençoa, Senhor, a casa deles. Abençoa as suas famílias para esse novo tempo com o Senhor. Nós os abençoamos e te agradecemos por fazermos parte da mesma família, por sermos irmãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Esse moço de blusa azul aqui, ó, ele aqui, ó, ele tem uma Bíblia para dar para vocês, tá bom? É de graça. Acabando o culto, é só ir nessa porta do meio, ele vai entregar essa Bíblia para vocês, tá bom? Vamos voltar para o nosso lugar que eu vou orar para a gente encerrar o culto. Fala para o teu irmão, a água está subindo. Semana que vem nós vamos orar por cura. Cura física e cura emocional. Então, venha preparado. Eu te convido a fazer jejum na quinta-feira que vem. Jejue por você. Jejum não é para mudar o coração de Deus. Jejum é para você estar mais sensível. Amém? Para você estar mais sensível ao que Deus vai fazer. Então, jejue semana que vem. Vamos fazer aqui, vamos ter um tempo de oração de cura. Cura física e cura emocional. Amém? Fala para o teu irmão, estou vendo o teu cabelo crescer. Você está entendendo, né? Amém? Aqui tudo vai crescendo, é água, cabelo. Quando você andar muito com os irmãos, vai começar a crescer a barriga também, porque a gente come demais. Crente come muito, é impressionante. Né, Vinícius? Que eu sei que está. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, que o amor de Deus Pai te acompanhe, a consolação do Espírito Santo, e que a glória seja dada a Jesus, a Ele que está sentado no trono, sempre, eternamente. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Vai na paz. Até domingo. Vai na paz. Deixa a Bianca.